O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deu neste domingo um prazo de 48 horas para que o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcanti, explique declarações sobre a gestão de emendas parlamentares. A decisão foi tomada após o parlamentar afirmar ao jornal O Globo que poderia romper um acordo e controlar 100% das emendas de comissão destinadas aos colegiados presididos pelo PL. A medida seria uma tentativa de pressionar o presidente da Câmara, Hugo Motta, a pautar o requerimento de urgência para o projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Segundo Flávio Dino, abre aspas, as declarações atribuídas ao líder do PL, se verdadeiras, poderiam indicar que emendas de comissão estariam novamente em desacordo com a Constituição Federal e a Lei Complementar número 210 de 2024. Fecha aspas. O ministro determinou ainda a intimação de Sóstenes Cavalcanti para prestar informações. O líder do PL se manifestou sobre a decisão de Dino por meio de publicação no X, antigo Twitter. Vamos ler. Ele diz: fui surpreendido pela imprensa com a notícia que o ministro Flávio Dino teria determinado minha intimação para prestar esclarecimentos sobre manifestações políticas realizadas no exercício do meu mandato. Até este momento, não recebi qualquer notificação oficial. Quando receber, a responderei com a firmeza, transparência e equilíbrio necessário. Aí está a declaração dele. Eu já convido o Guilherme Resch e pergunta que todo mundo deve estar querendo fazer: que acordo é esse que agora parece que o Sóstenes Cavalcanti não quer confirmar e não quer respeitar? Boa tarde. Boa tarde, Inácio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, Inácio, o líder do PL, Sóstenes Cavalcanti, vem falando desse acordo desde a semana passada, né, no âmbito dessa discussão aí sobre se o presidente da Câmara, Hugo Motta, vai pautar o requerimento de urgência para o projeto de lei da anistia ou não. O Sóstenes vem apresentando essa medida, nesse anúncio de rompimento do acordo, como uma medida extrema que o PL poderia adotar para pressionar, então, o Hugo Motta a pautar, enfim, o requerimento de urgência no plenário. E qual seria o acordo? Né? O que o Sóstenes Cavalcanti diz que existe ali de acordo que então o PL poderia romper? Ele diz que o que foi combinado entre os líderes, né, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, é que as comissões, 30% das emendas de comissão que um colegiado tem direito, ficariam para o partido que comanda aquele colegiado e os outros 70% ficariam para os demais partidos, né? Seriam distribuídos pelo Hugo Motta para os demais partidos. Então esse seria o acordo, né? 30% fica para o partido que comanda determinada comissão e o resto, 70%, ficariam para os outros partidos distribuídos, então, pelo Hugo Motta. E aí, então, a ameaça do Sóstenes Cavalcanti, né, ele vem apontando aí como uma medida extrema que poderia ser adotada, é que o PL, então, nas comissões que ele comanda, por exemplo, a Comissão de Saúde, né, uma das mais requisitadas da casa, justamente por controlar grande parte do orçamento da União, o PL, então, monopolizaria todas as emendas de comissão, não faria essa distribuição de ficar apenas com 30% das emendas de comissão que esse colegiado tem direito, e pegaria todas, na realidade, 100%, e distribuiria entre os parlamentares que assinaram o requerimento de urgência para o projeto de lei da anistia. Então, é basicamente isso. E agora, o ministro Flávio Dino, então, profere essa decisão para que o Sóstenes explique, porque, como ele fala ali, na decisão pode estar em desacordo com o que já foi determinado aí, as regras para a transparência, para garantir a transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares. Existe uma legislação aprovada recente sobre isso. No mês passado, o próprio Congresso aprovou uma resolução no Congresso Nacional para regulamentar, né, o pagamento de emendas parlamentares, justamente porque desde o ano passado o ministro Flávio Dino vem proferindo uma série de decisões para garantir essa rastreabilidade, transparência e o uso efetivo das emendas parlamentares. Então o Dino agora quer saber, né, porque o acordo surge de fato a partir da fala do Sóstenes, é um acordo que estava desconhecido, né, tanto do Supremo Tribunal Federal como do restante ali dos parlamentares, nós mesmos que cobrimos o Congresso. Surge então a partir da fala do Sóstenes na semana passada, e agora o Flávio Dino quer analisar, né, a partir das explicações do Sóstenes, se está em acordo com a resolução que foi aprovada em relação à própria Constituição, que prevê, né, estabelece aí que as emendas devem garantir a transparência, a rastreabilidade correta, né, no seu uso.
E, além disso, falando dessas decisões do Dino, né, para que isso seja garantido no pagamento das emendas parlamentares, na própria semana passada, na última sexta-feira, mais especificamente, ele já tinha proferido uma outra decisão para que o Congresso, dando ali um prazo, né, de 10 dias úteis, para que o Congresso explique como serão identificados os autores das emendas de comissão e das emendas de bancada. Isso porque, no mês passado, como eu falei, foi aprovada essa resolução que regulamenta o pagamento das emendas, mas, rapidamente, uma série de instituições apontaram que existe uma brecha nessa resolução para que os autores das emendas de comissão e das emendas de bancada continuassem ocultos. Os verdadeiros padrinhos dessas emendas continuassem ocultos. Então, na semana passada, o Flávio Dino já tinha proferido uma decisão, dando esse prazo aí de 10 dias úteis para que a Câmara esclareça que nos formulários que forem ser enviados ali, que os parlamentares devem enviar, para que, solicitando alterações na previsão, na previsão do orçamento, na previsão de destinação das verbas por essas emendas de comissão e de bancada, como que será identificado o padrinho, o verdadeiro autor dessa emenda de comissão ou dessa emenda de bancada, justamente para garantir a rastreabilidade e a transparência dessas emendas. Enfim, já era uma decisão da última sexta-feira, dando esse prazo de 10 dias, a Câmara e o Senado deverão se manifestar ainda, né, enviando para eles, dando essas explicações de como serão identificados esses autores, e agora então vem essa nova decisão, especificamente em relação aos Sóstenes, nesse mesmo âmbito, né, nessa mesma discussão de como garantir então a transparência e a rastreabilidade das emendas, porque a declaração dos Sóstenes indica que existe um acordo que estaria indo contra o que foi estabelecido tanto nessa resolução do mês passado, como na legislação aprovada pelo próprio Congresso para atender às decisões do Supremo Tribunal Federal. Muito bom. Rodolfo Borges, boa tarde. Mais uma crise entre o Judiciário e o Legislativo com essa fala de Sóstenes e, sobretudo, com a reação do Flávio Dino? Boa tarde a todos. Sim, eu destacaria, sobretudo, como você falou, a intervenção do Flávio Dino nesse caso, porque, como o Guilherme destacou enquanto falava, o diálogo possível do ministro Flávio Dino, representando o STF, com a Câmara, é com o presidente da Câmara, e não com um líder partidário que disse alguma coisa numa óbvia tentativa de pressão política. Quer dizer, quem tem que se explicar sobre essa história, se é que de fato as emendas estão sendo tratadas da forma como o Sóstenes falou, é o presidente da Câmara, Hugo Mota. Então essa intimação do Flávio Dino para o Sóstenes se explicar, ela soa como intimidação. E é por isso, por essas e outras, que essa mediação que o ministro Flávio Dino se prestou a fazer sobre esse caso das emendas é vista com desconfiança pelo Congresso Nacional, pela Câmara especificamente, que é onde essa questão é mais quente. Que ele pedisse explicações para o Hugo Mota, falou, olha, tem um líder partidário que disse algo sobre o assunto que me levou aqui a questionar se o acordo ou se o entendimento que tinha sido firmado não está funcionando da forma como se imaginava. É de se questionar até se o Flávio Dino deveria intervir de alguma forma neste momento. Mas, vá lá, se ele acha que é próprio que a Câmara deveria explicar melhor o que está acontecendo, o interlocutor tem que ser o presidente da Câmara, quem representa a Câmara, e não um líder partidário que está, obviamente, fazendo pressão política, porque, inclusive, na mensagem que a gente mostrou aqui do Sóstenes, ali no X, a mensagem termina com o hashtag anistia já. O Sóstenes está fazendo pressão para tentar empurrar a pauta da anistia dos condenados do 8 de janeiro na Câmara Federal. É isso que ele está fazendo. Se o Flávio Dino viu ali algum indício de que algo pode estar incorreto, não é exatamente o Sóstenes que tem que prestar esclarecimentos a ele, seria o Hugo Mota. Então a forma como o Dino administra essa questão das emendas é de se desconfiar mesmo, porque a gente já destacou aqui também na época em que ele, no final do ano passado, liberou as emendas em dezembro, exatamente quando o governo Lula precisava dessas emendas para negociar e aprovar o orçamento, o pacote de corte de gastos, tudo foi liberado ali e uma semana depois, assim que o governo conseguiu aprovar aquilo que precisava aprovar, mais uma vez voltou a ser bloqueado. Então esse timing foi visto com desconfiança, apontamos aqui, e esse tipo de reação do ministro Flávio Dino continua nessa mesma seara da desconfiança. Ele não tem que falar diretamente com um líder partidário da oposição, ele tem que procurar o presidente da Câmara, Hugo Mota.